Algumas pessoas confundem e costumam dizer que a ideologia nazista ela é de direita. Nós vamos conversar a respeito de nazismo aqui. Vamos entender um pouco a respeito dessa ideologia e principalmente nós vamos entender que ela de direita não tem nada, mas sim ela é totalmente 100% uma ideologia de esquerda. Alguma coisa você já deve ter ouvido falar quando se usa essa expressão nazismo. Algum filme talvez você já tenha visto, já deve ter lido algum livro, visto algum documentário, visto alguma coisa aqui na internet. Existem toneladas de informações em torno desse assunto nazismo. E o nazismo, ele se trata de uma ideologia que atingiu o ponto máximo dele lá na Alemanha, na década de 30, com o seu grande arquiteto, o seu grande e genocida líder, Adolf Hitler. Só que, um detalhe, o ponto alto foi ali no começo dos anos 30, mas as sementes do nazismo, elas haviam sido plantadas bem antes, lá praticamente no começo ali do século XX, 1908, 1907, 1900 e alguma coisa, e essas sementes elas foram jogadas em um solo muito fértil que foi a Alemanha, porque a Alemanha ela sofreu muitas reveses, muitas derrotas, principalmente ali no começo do século XX. E foi nesse terreno fértil que essa semente do mal, chamada nazismo, ela foi plantada e viria a crescer cerca de uns 20 e poucos anos depois. Vamos continuar. Essa expressão nazismo é tipo uma abreviatura para aquilo que é conhecido como sendo o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Então, para não falar Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, foi condensada, foi resumida nessa expressão nazismo. E o nazismo, entre outras coisas, ele tinha por uma ideologia puxando, imitando um pouco o comunismo em alguns aspectos. Por exemplo, é muito comum no comunismo eles terem aquilo que nós poderíamos chamar de alvos, de inimigos a serem combatidos. E no caso do nazismo também havia esse inimigo escolhido, selecionado, que deveria ser combatido. E quem era esse inimigo? No caso aqui em questão, o inimigo, entre aspas, que fique isso bem claro, que foi eleito pelo nazismo, assim como aconteceu com o comunismo, era a chamada elite, era chamada as empresas, o capital, o capitalismo, porque esses caras, tanto o nazismo quanto o comunismo, eles costumam se colocar como sendo os protetores, os benfeitores da classe trabalhista. Para esses caras é o seguinte, tanto o capitalismo, o empresariado, a chamada elite, aquilo que eles lá chamam de burguesia, enfim, o capital, enfim, a produção, o progresso, tudo isso, para esses caras, são os inimigos declarados a serem combatidos dos trabalhadores. Para esses caras, os trabalhadores são coitadinhos, está sendo explorado, está sendo tendo todo o seu sangue sugado pela tal elite, pelo capital, por tudo isso, e eles são os protetores, eles são os bonzinhos, eles são os heróis que vão proteger os trabalhadores. Será que é isso mesmo? A grande verdade é a seguinte, é que tanto nazismo
comunismo, todos esses caras que se colocam contra capitalismo, contra empresas, contra a iniciativa privada, contra tudo isso, e dizem que estão fazendo isso porque estão preocupados com os trabalhadores. Na verdade, esses caras estão usando os trabalhadores. O trabalhador para esses caras é visto como sendo uma espécie de escada, um degrau onde eles vão alcançar outros patamares, outros objetivos. O trabalhador que pensar, o cara está preocupado comigo. Você está enganado, meu camaradinha, não está preocupado. Aquela coisa que eu falei em um vídeo de alguns dias atrás de sindicalismo, que o sindicalismo está preocupado com... Não está preocupado com o trabalhador, está defendendo, cuidando dos interesses do trabalhador. Não está, cara. Está unicamente usando o trabalhador, a classe trabalhista, para alcançar os objetivos deles e não o nosso. E fique claro o seguinte: quando se fala trabalhista, trabalhador, é trabalhador mesmo, cara, de verdade. Sabe, o cara que tem aqui, ó, a pata lotada de calo, calejada, que trabalha mesmo. Não tô falando de PT. A PT é partido de trabalho. Não é, cara. PT é partido de vagabundo. Porque Lula é um vagabundo. Então, todas essas ideologias de esquerda, que inclui nazismo, comunismo e outras por aí, com essa converseira, esse bico doce dizendo que está preocupado com o trabalhador, tudo mentira. Estão sim se aproveitando exatamente da classe trabalhista para chegar lá nos objetivos deles. E, segundo ambos, tanto o nazismo quanto o comunismo, para se alcançar o objetivo nobre, segundo eles, de ajudar a classe trabalhista, é necessário que haja uma sociedade planificada, uma sociedade onde as pessoas sejam tudo igual, não haja a diferença aqui, não haja diferença ali, que todos sejam iguais, que todos possam ter as mesmas coisas, as mesmas oportunidades. Eles pregam essa tal dessa sociedade planificada. O detalhe nessa história aí da tal sociedade planificada, igualitária, utópica que esses caras andam pregando por aí, né? Nós vimos esses dias aqui no nosso país, já pelo 4º mês, né, a história da tal da picanha, né? A picanha, a gordura do caralho, que vamos reunir todo mundo para comer a porra de uma picanha, tomar uma tal de uma bamba, a cerveja que aquele jumento prometeu. Então, eles gostam dessa coisa utópica, igualitária, não. Todo mundo vai comer a porra da picanha, todo mundo vai ter uma Ferrari, todo mundo vai morar em um apartamento de luxo. Todos esses caras têm essa neurose, essa coisa de psicopata, e gosta de enganar os mais humildes e os trabalhadores. O que é que separa nazismo e comunismo? O que separa essas duas ideologias são o alvo que eles escolheram. Então, o comunismo escolheu como alvo a chamada luta de classe. É aquele negócio do pobre contra o rico, do trabalhador contra o empregado, contra a produtividade, contra o capital. Então, o comunismo elegeu isso daí. O nazismo escolheu como sendo o seu objetivo a chamada pureza racial. É por isso que lá na Alemanha nazista, na década de 30, quando Adolf Hitler atingiu o ponto máximo do poder dele, quando ele se tornou chanceler, ele aos poucos foi implementando, foi criando uma verdadeira máquina de assassinar. Eles chamavam aquilo de pureza, de limpeza racial. Isso é patifaria, cara. Era matança pura e simplesmente, açougue mesmo. Vamos matar porque eles queriam atingir uma pureza racial. Um branco para ele tinha que ser um branco completo. Não bastava apenas o cara ter o couro
branco. Se não fosse segundo os padrões dele, esse branco ia ser despachado lá para um campo de concentração para trabalhar até morrer, ou de repente nem isso, já ia ser despachado direto para o inferno. Então, não pense que o cara lá na Alemanha nazista, na época de Adolf Hitler, só porque ele ia ter a pele um pouquinho mais clara, que ele estava salvo. Ele, pelo contrário, ele corria o risco sério de ser executado. E os dois, tanto o nazismo quanto o comunismo, para poderem alcançar esses sonhos, essa utopia de uma sociedade igual, todo mundo perfeitinho, todo mundo bonitinho, todo mundo tendo tudo, o que é que eles colocam como sendo o ponto central para alcançar esse objetivo? O Estado. Então, o Estado para esses caras precisa ser um Estado gigantesco, um Estado grande, um Estado quase que invasivo, aquela burocracia gigantesca. Aquilo que está acontecendo aqui no nosso país, por exemplo, que esse jumento, ele colocou lá praticamente 50 ministérios que não acaba mais, um monte de secretaria, um monte de vagabundo, de filho da puta lá, inchou o Estado pesadão. Então, nazismo e comunismo vêm em um Estado gigantesco, a maneira para alcançar essa utopia que eles pregam por aí. Neste ponto aqui vale colocar a seguinte questão: por que então alguns acharam que o nazismo é de direita? Basicamente a coisa é simples, porque lá atrás, quando o nazismo ele surgiu, em algum momento ele se opôs ao comunismo. Em algum momento ele tentou combater o comunismo. Não é segredo para ninguém que, por exemplo, Adolf Hitler, ele era um inimigo de Joseph Stalin, lá da Rússia, que era um comunista. Então, as pessoas colocaram por conta disso, né, os tais intelectuais, os tais ideólogos, alguns historiadores, como que o nazismo é algo de direita. Mas quais são algumas coisas que servem como parâmetros, como identificadores de uma ideologia de direita? Uma ideologia de direita, ela é totalmente o contrário do que nós comentamos até agora a respeito de nazismo e de comunismo. Nós somos a favor de um Estado pequeno, um Estado mínimo, um Estado enxuto, menos burocrata, menos vagabundo para encher o nosso saco, essa caralhada toda. A exceção de saco que existe em um Estado gigantesco que atrapalha a minha vida, atrapalha a sua vida, atrapalha a vida das empresas. Então nós somos completamente a favor de um Estado cada vez menor, porque para nós, quanto mais governo, pior, e quanto menos governo, melhor. Somos a favor de liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Você pode abrir seu bico, falar o que você quiser, contestar, colocar a sua opinião, o seu parecer, a sua visão. Nós somos a favor disso. Nós somos a favor da liberdade de movimento. Você poder literalmente se movimentar, você ir para onde você quiser. Você não sofrer restrições porque você quer se movimentar. Você não sofrer castigo, represália, alguma coisa por causa das suas posições. Nós somos completamente a favor de liberdade. Nós somos a favor, quem é de direita, de um Estado onde haja menos impostos. Uma carga tributária bem pequena. De repente até nenhuma para empresas e para as pessoas. Ao contrário do comunismo e do nazismo, que é o oposto de tudo isso aí. Na Alemanha nazista, para que você possa ter uma ideia, as empresas elas eram obrigadas a produzir quantidade, qualidade, onde, quando e porquê, de acordo com o que o Estado dizia para os seus donos e controladores. Até o salário
2 funcionários daquela empresa, daquela fábrica, quem determinava era o Estado. Então, era um controle absoluto estatal, e quem é de direita é completamente contra tudo isso aí. E principalmente o nazismo, para conseguir alcançar os objetivos dele, principalmente na questão o que eles chamavam lá de pureza racial. Eles não pensaram um único segundo em executar milhões e milhões de pessoas. Aquilo que eu falei lá atrás, eles montaram uma verdadeira máquina de matar, de executar em escala industrial, para alcançar o objetivo dessa chamada sociedade perfeita, plena, igualitária. Algo que é completamente o oposto de uma pessoa da ideologia de direita. Por esse motivo, então, talvez você vai escutar em algum lugar por aí, se é que você já não escutou, que o nazismo ele é algo de direita, e tenha absoluta certeza, não é. O nazismo ele é completamente, em toda a sua estrutura, em todas as suas ideias, em toda a sua prática, ele é 100% de esquerda. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje concluído. Eu espero que você tenha conseguido compreender aqui o assunto. Esse assunto ele é muito, mas muito amplo, muito profundo. Eu passei assim bem por cima, mas eu espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado. Faça a gentileza, deixa aí o gostei, se inscreva, comente, enfim, dá uma força, dá uma moral, faz tudo aquilo que eu sempre peço. Hoje é segunda-feira, começo da nossa caminhada, então ótima semana para você, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.